Bem-vindo ao canal e audiolivro. Conheça a plataforma Odyssey, onde disponibilizamos audiolivros exclusivos. Acesse agora odyssey.com/e-audiolivro. Capítulo 11. As profundezas da floresta. Naqueles dias, Ziruonderel divertiu o menino com encantamentos e pequenos mistérios, e ele ficou contente por um tempo. E então começou a questionar sozinho, no silêncio, onde estava sua mãe. Ouvia todas as coisas ditas e pensava muito nelas. E assim os dias se passaram, e ele só sabia que ela se fora, e ainda assim nunca disse uma palavra sobre o assunto com o qual seus pensamentos se ocupavam. E descobriu, pelas coisas ditas ou não ditas, ou pelos olhares ou vislumbres ou cabeças balançadas, que havia um mistério na partida da mãe. Mas não conseguia descobrir o mistério por causa de todas as coisas maravilhosas que passavam pela sua cabeça quando ele tentava adivinhar. E, finalmente, certo dia, perguntou a Ziruonderel. E, embora sua velha mente guardasse eras e eras de sabedoria e embora ela temesse essa pergunta, mas sem saber que tinha permanecido na mente dele por dias, ela não conseguiu encontrar uma resposta melhor em sua sabedoria do que dizer que a mãe dele tinha ido para a floresta. Quando o menino ouviu isso, decidiu ir à floresta para encontrá-la. Agora, em suas caminhadas ao ar livre com Ziruonderel pelo pequeno vilarejo de Orion via os aldeões passando e o ferreiro em sua forja aberta, o povo nas portas e os homens que chegavam ao mercado vindos de campos distantes, e conhecia todos eles. E, acima de tudo, conhecia Trell com seus pés silenciosos e Ot com seus membros ágeis, pois ambos contavam histórias das terras altas e das florestas profundas sobre a colina quando eles se encontravam, e Orion, em pequenos passeios com sua maceca, adorava ouvir histórias de lugares distantes. Havia uma murta antiga perto de um poço, onde Ziruonderel ficava sentada nos fins de tarde do verão, enquanto Orion brincava no gramado, e Ot cruzava o gramado com seu curioso arco, saindo à noite, e às vezes Trell aparecia, e toda vez que um deles chegava, Orion parava e pedia uma história da floresta. E, se fosse Ot, ele se curvava para Ziruonderel com um olhar de reverência, e contava uma história do que o servo fez, e Orion perguntava o motivo. Então, uma expressão passava pelo rosto de Ot como se ele estivesse se lembrando com cuidado de coisas que tinham acontecido havia muito tempo, e, depois de alguns instantes de silêncio, ele explicava o velho motivo para o que quer que o servo tivesse feito, o que explicava como eles tinham adquirido o costume. Se fosse Trell cruzando o gramado, ele fingia não ver Ziruonderel e contava sua história da floresta de um jeito mais apressado em voz baixa e seguia em frente, deixando entardecer, como Orion sentia, cheio de mistério atrás de si. Ele contava histórias sobre todos os tipos de criaturas, e as histórias eram tão estranhas que ele só as contava para o jovem Orion, porque, como explicou, havia muitas pessoas incapazes de acreditar na verdade, e ele não queria que suas histórias chegassem aos ouvidos delas. Certa vez, Orion foi até a casa dele, uma cabana escura cheia de peles, todos os tipos de peles penduradas na parede, raposas, texugos e martas, e havia peles menores empilhadas nos cantos. Para Orion, a cabana escura de Trell era mais cheia de mistério do que qualquer outra casa que já tinha visto. Mas agora era outono, e o menino e sua ama seca viam Ot e Trell mais raramente, pois nos fins de tarde nevoados, com a ameaça de geada no ar, eles não ficavam mais sentados perto da murta. No entanto, Orion os procurava em seus pequenos passeios, e certo dia viu Trell saindo do vilarejo com o rosto voltado para as terras altas. E ele chamou Trell, que ficou parado com um certo ar de confusão, pois se considerava de pouca importância para ser claramente visto e notado pela ama seca do castelo, fosse ela bruxa ou mulher. E Orion correu até ele e disse: "Mostre-me a floresta." E Ziruonderel percebeu que havia chegado o momento em que os pensamentos dele estavam vagando além da beira do vale, e sabia que nenhum feitiço dela o impediria por muito tempo de segui-los. E Trell disse: "Não, meu mestre", e olhou inquieto para Ziruonderel, que veio atrás do menino e o levou para longe de Trell. E Trell seguiu sozinho para o seu trabalho nas profundezas da floresta. E não foi diferente do que a bruxa tinha previsto. Primeiro, Orion chorou, depois sonhou com a floresta e, no dia seguinte, escapou sozinho para a casa de Ot e pediu que ele levasse junto quando fosse caçar o cervo. E Ot, postado sobre uma larga pele de cervo de frente às brasas, falou muito da floresta, mas não o levou. Em vez disso, levou Orion de volta para o castelo. E Ziruonderel lamentou tarde demais ter dito em vão que a mãe dele tinha ido para a floresta, pois aquelas palavras tinham despertado cedo demais o espírito peregrino que estava predestinado a ele, e ela viu que seus feitiços não conseguiam mais provocar contentamento. Então, no fim, ela o deixou ir para a floresta.
Mas só quando levantou o cetro e proferiu o encantamento foi que ela invocou a magia da floresta para a lareira do quarto e a fez perseguir as sombras que saíam do fogo e rastejar com elas por todo o recinto, até o cômodo ficar tão misterioso quanto a floresta. Como esse feitiço não o acalmou e não manteve seus anseios sob controle, ela o deixou ir para a floresta. Ele fugiu mais uma vez para a casa de Ot, passando pelo gramado fresco certa manhã, e a velha bruxa sabia que ele tinha ido embora, mas não o chamou de volta, pois não tinha nenhum feitiço para conter o amor de um homem pela peregrinação, quer esse amor surgisse mais cedo ou mais tarde. E ela não ia conter seus membros tendo seu coração ido para a floresta, pois o modo de agir das bruxas, quando tem duas coisas das quais cuidar, é se voltar para a mais misteriosa. E assim o menino chegou sozinho à casa de Ot, pelo jardim onde flores mortas pendiam de talos marrons e as pétalas se transformavam em lodo se ele as tocasse, pois novembro tinha chegado e as geadas eram constantes a noite toda. E dessa vez Orion encontrou um estado de espírito em Ot que em menos de uma hora teria passado e que era favorável aos anseios do menino. Ot estava tirando o arco da parede quando Orion entrou, e o coração de Ot estava indo para a floresta. E, quando o menino chegou, também desejando ir à floresta, o caçador que estava naquele estado de espírito não conseguiu recusar. Então Ot montou Orion em seus ombros e subiu saindo do vale. As pessoas os viram partir assim, Ot com seu arco e suas sandálias macias e silenciosas e suas roupas marrons de couro, Orion em seus ombros, envolto na pele de uma jovem corça que Ot tinha jogado ao seu redor. E, quando o vilarejo ficou para trás, Orion se alegrou ao ver as casas cada vez mais distantes, pois nunca tinha estado tão longe delas. E quando as terras altas abriram suas distâncias para os seus olhos, ele sentiu que não estava em um simples passeio, mas em uma jornada. E viu a escuridão solene da floresta invernal ao longe, e isso o encheu de imediato com um assombro empolgado. Ot o levou para sua escuridão, seu mistério e seu abrigo. Ot entrou tão suavemente na floresta que os melros que a protegiam, pousados vigilantes nos galhos, não fugiram quando ele chegou, apenas emitiram lentamente suas notas de alerta e ouviram com desconfiança até ele passar, e não tiveram certeza se um homem tinha quebrado o encanto da floresta. Ot se moveu de um jeito sério por aquele encanto, pela escuridão e pelo profundo silêncio, e uma expressão solene surgiu em seu rosto quando ele entrou na floresta, pois andar com pés silenciosos pela floresta era obra da sua vida, e ele a aceitava como todos os homens aceitam o desejo de seus corações. E logo colocou o menino sobre as samambaias marrons e prosseguiu sozinho por um tempo. Orion observou-o ir com o arco na mão esquerda, até desaparecer na floresta, como uma sombra indo para uma reunião de sombras e se fundindo às suas companheiras. E, embora Orion não o acompanhasse agora, ele se alegrou muito com isso, pois sabia, pelo modo como Ot andava e pelo ar que ele exibia, que esta era uma caça séria e não um mero divertimento para agradar a uma criança, e isso lhe agradou mais do que todos os brinquedos que tinha. Silenciosa e solitária, a grande floresta se assomava ao seu redor enquanto ele esperava Ot voltar. E, depois de um longo tempo, ele ouviu um som, no mistério da floresta, que era menos alto do que o som que um melro fez espalhando folhas mortas para encontrar insetos, e Ot voltou. Ele não tinha encontrado um cervo, e por um tempo ficou sentado ao lado de Orion e atirou flechas em uma árvore, mas logo juntou suas flechas e pegou o menino nos ombros de novo e voltou para casa. E havia lágrimas nos olhos de Orion quando os dois deixaram a grande floresta, pois ele adorava o mistério dos enormes carvalhos cinza, pelos quais podemos passar despercebidos ou com apenas uma sensação momentânea de algo esquecido, uma mensagem não transmitida. Mas, para ele, seus espíritos eram companheiros de brincadeira. Ele voltou a Er como se deixasse novos companheiros, com a mente cheia de conselhos recebidos dos velhos e sábios troncos, pois para ele cada raiz tinha um significado. E Ziru-Onderel estava esperando no portão quando Ot levou Orion de volta. Ela perguntou pouco sobre o tempo dele na floresta e respondeu pouco quando ele lhe contou, pois estava com ciúmes daqueles cujo feitiço o atraíra para longe do dela. Durante toda aquela noite, seus sonhos caçaram cervos nas profundezas da floresta. No dia seguinte, ele voltou a fugir para a casa de Ot. Mas Ot estava fora caçando, pois precisava de carne. Então ele foi à casa de Trell. E lá estava Trell em sua casa escura no meio de diversas peles. Leve-me à floresta, pediu Orion. Trell sentou-se em uma larga cadeira de madeira perto do fogo para pensar e falar da floresta. Ele não era como Ot, falando de algumas coisas simples que conhecia, dos servos, dos hábitos dos servos e da aproximação das estações. Mas falava das coisas que descobrira nas profundezas da floresta e na escuridão do tempo, nas fábulas dos homens e dos animais, e, especialmente, gostava de contar as fábulas das raposas e dos texugos, que ele tinha percebido observando seus hábitos ao cair da noite. E, enquanto ficava ali sentado,
contemplando fogo, relembrando os costumes antigos dos moradores de samambaias e espinheiros, Orion se esqueceu do seu anseio de ir à floresta e permaneceu sentado em uma pequena cadeira quente com peles, satisfeito. E, para Trell, ele contou o que não havia dito a Ot, que achava que sua mãe um dia poderia aparecer atrás do tronco de um dos carvalhos, já que tinha ido para a floresta havia algum tempo. E Trell pensou que isso poderia acontecer, pois não havia nada de admirável dito sobre a floresta que Trell julgasse improvável. Depois Ziru-Onderel foi buscar Orion e o levou de volta ao castelo. E, no dia seguinte, ela o deixou ir até Ot novamente, e desta vez Ot o levou de novo à floresta. Alguns dias depois, ele foi de novo até a casa escura de Trell, em cujos cantos e teias de aranha parecia espreitar o mistério da floresta, e ouviu as histórias curiosas de Trell. E os galhos da floresta ficaram pretos e imóveis contra o resplendor do pôr do sol ardente, e o inverno começou a lançar seu feitiço sobre as terras altas, e os mais sábios do vilarejo profetizaram a neve. E um dia Orion, na floresta com Ot, viu o caçador atirar em um veado. Observou-o prepará-lo, esfolá-lo, cortá-lo em 2 pedaços e amarrá-los na pele, com a cabeça e os chifres pendurados. Ot prendeu os chifres no resto do fardo e o jogou sobre o ombro e, com sua grande força, o carregou para casa. E o menino se alegrou mais do que o caçador. Naquele fim de tarde, Orion foi contar a história a Trell, mas Trell tinha histórias mais maravilhosas. E assim os dias se passaram, enquanto Orion absorvia da floresta e das histórias de Trell um amor por todas as coisas que pertencem ao chamado de um caçador, e nele cresceu um espírito que combinava bem com o nome que carregava, e nada se revelava nele, ainda, a parte mágica de sua linhagem. Capítulo 12. A planície desencantada. Quando Alveric entendeu que tinha perdido Elfland, já estava anoitecendo, e ele tinha partido de Era havia 2 dias e 1 noite. Pela segunda vez, ele se deitou à noite na planície pedregosa de onde Elfland havia desaparecido, e ao pôr do sol o horizonte a leste se mostrava claro contra o céu azul turquesa, todo preto e irregular com pedras, sem nenhum sinal de Elfland. E o crepúsculo reluzia, mas era o crepúsculo da terra, e não aquela barreira densa que Alveric procurava, que fica entre Elfland e a terra. E as estrelas apareceram e eram as estrelas que conhecemos, e Alveric dormiu sob suas constelações bem conhecidas. Ele acordou com muito frio no amanhecer sem pássaros, ouvindo vozes antigas bradarem distantes e fracas enquanto eram levadas lentamente, como sonhos voltando à terra dos sonhos. Pensou se elas voltariam para Elfland ou se Elfland tinha se retirado para um local distante demais. Procurou por todo o horizonte ao leste, e não viu nada além das rochas daquela terra desolada. Então se voltou novamente para os campos que conhecemos. Ele andou de volta pelo frio com toda a sua impaciência esquecida, e gradualmente um pouco de calor lhe veio da caminhada, e mais tarde um pouco do sol outonal. Andou o dia inteiro, e o sol estava ficando enorme e vermelho quando ele chegou de novo à cabana do correeiro. Ele pediu comida, e o velho recebeu com prazer. Sua panela já estava fervendo para fazer sua própria refeição noturna, e não demorou muito para Alveric estar sentado à mesa antiga diante de um prato cheio de patas de esquilo, porcos espinhos e carne de coelho. O velho não comeu até Alveric ter comido, mas o esperou com tanta solicitude que Alveric sentiu que o momento de sua oportunidade havia chegado e voltou-se para o velho enquanto lhe oferecia um pedaço das costas de um coelho, e abordou o assunto de Elfland. O crepúsculo está mais distante, comentou Alveric. Sim, sim, disse o velho, sem nenhuma intenção na voz, o que quer que tivesse em mente. Para onde ele foi? Indagou Alveric. O crepúsculo, mestre. Retrucou o anfitrião. Disse Alveric. Ah, o crepúsculo, refletiu o velho. A barreira, disse Alveric e baixou a voz, embora não soubesse o motivo, entre aqui e Elfland. Com a palavra Elfland, toda a compreensão desapareceu dos olhos do velho. Ah, disse ele. Velho, disse Alveric, você sabe que Elfland desapareceu. Para onde foi? Desapareceu? Disse o velho. Aquela surpresa inocente, pensou Alveric, devia ser real, mas pelo menos ele sabia onde Elfland era. Costumava ficar a apenas 2 campos de distância de sua porta. Elfland já esteve no campo ao lado, disse Alveric. E os olhos do velho voltaram ao passado, e ele contemplou por um instante como nos velhos tempos, depois balançou a cabeça. Alveric o encarou. Você conheceu Elfland? Exclamou ele. O velho continuava sem responder. Você sabia onde ficava a fronteira, disse Alveric. Estou velho, disse o correeiro, e não tenho ninguém para perguntar. Quando ele disse isso,
Alveric soube que ele estava pensando na antiga esposa e também soube que, se estivesse viva e parada ali naquele instante, ele ainda não teria nenhuma notícia de Elflan. Parecia haver pouco a dizer. Mas uma certa petulância o fez insistir no assunto mesmo depois de saber que era inútil. Quem mora a leste daqui? Indagou. A leste. Respondeu o velho. Mestre, não há o norte, o sul e o oeste, para que você precisa olhar para o leste. Havia uma expressão de súplica no seu rosto, mas Alveric não lhe deu atenção. Quem mora a leste? Insistiu. Mestre, ninguém mora a leste, respondeu ele. E isso de fato era verdade. O que costumava haver ali? Indagou Alveric. E o velho se virou para ver o ensopado na panela e murmurou enquanto se virava, de modo que mal deu para ouvi-lo. O passado, respondeu ele. O velho não disse mais nada nem explicou o que dissera. Então Alveric perguntou se poderia dormir ali à noite, e seu anfitrião lhe mostrou a velha cama da qual ele se lembrava ao longo daquele número vago de anos. Alveric aceitou a cama sem mais delongas, a fim de deixar o velho jantar. E em pouco tempo Alveric estava profundamente adormecido, aquecido e finalmente descansando, enquanto seu anfitrião revirava lentamente na cabeça muitas coisas das quais Alveric supunha que ele nada sabia. Quando os pássaros de nossos campos acordaram Alveric, cantando no fim de outubro, em uma manhã que os fez lembrar da primavera, ele se levantou e saiu porta fora e foi para a parte mais alta do pequeno campo que ficava do lado sem janelas da casa do velho em direção a Elflan. Ali ele olhou para o leste e viu, até a linha curva do céu, a mesma planície árida, desolada e rochosa que estivera lá ontem e no dia anterior. O correeiro lhe serviu o café da manhã, e ele saiu e olhou novamente para a planície. E, durante a refeição, que o anfitrião compartilhou timidamente, Alveric abordou mais uma vez o assunto de Elflan. E alguma coisa nas falas ou nos silêncios do velho deixou Alveric esperançoso de que, mesmo assim, ele tivesse alguma notícia sobre o paradeiro das montanhas élficas azul-claras. Então ele levou o velho para fora e voltou-se para o leste, para onde seu companheiro olhava com olhos relutantes, e, apontando para uma rocha específica, a mais notável e próxima, disse, esperando uma notícia definitiva sobre algo definido: há quanto tempo aquela rocha está ali? E a resposta atingiu suas esperanças como granizo na flor de macieira: está lá e devemos aproveitá-la ao máximo. O inesperado da resposta atordoou Alveric, e, quando viu que perguntas razoáveis sobre coisas definidas não geravam uma resposta lógica, ele perdeu a esperança de obter informações práticas para orientar sua fantástica jornada. Assim, caminhou pelo lado leste da cabana a tarde toda, observando a planície sombria, e ela nunca mudava nem se mexia. Nenhuma montanha azul clara apareceu, nenhuma Elflan voltou a inundá-la, e o entardecer chegou e as pedras brilharam de maneira tediosa com os raios baixos do sol e escureceram quando ele se pôs, mudando com todas as mudanças da terra, mas sem o encantamento de Elflan. Então Alveric decidiu fazer uma grande jornada. Ele voltou para a cabana e disse ao correeiro que precisava comprar muitas provisões, todas as que conseguisse carregar. E durante o jantar planejaram o que ele deveria levar. E o velho prometeu encontrar os vizinhos no dia seguinte, falando de todas as coisas que ia obter de cada um e um pouco mais se Deus lhe provesse boa caça. Pois Alveric tinha decidido viajar para o leste até encontrar a terra perdida. Alveric dormiu cedo e dormiu muito, até acabar com sua fadiga decorrente da busca por Elflan. O velho acordou quando voltou de sua armadilha. E as criaturas que capturara na armadilha o velho colocou na panela e pendurou sobre o fogo, enquanto Alveric tomava o café da manhã. E durante toda a manhã o correeiro foi de casa em casa entre seus vizinhos que moravam em pequenas fazendas nos limites dos campos que conhecemos e recebeu carnes salgadas de alguns, pão de um, queijo de outro e voltou carregado para casa a tempo de preparar o jantar. E todos os suprimentos que sobrecarregaram o velho foram colocados em um saco que Alveric passou sobre o ombro, e alguns ele colocou na bolsa, e encheu a garrafa de água e mais duas que seu anfitrião tinha feito com peles largas, já que não tinha visto nenhum riacho na terra desolada, e, assim equipado, caminhou um pouco para longe da cabana e olhou de novo para a terra de onde Elflan tinha desaparecido. Voltou satisfeito com a possibilidade de levar provisões para 15 dias. E, ao entardecer, enquanto o velho preparava pedaços de carne de esquilo, Alveric estava de novo no lado sem janelas da cabana, olhando para a terra solitária, sempre esperando ver emergir das nuvens que coloriam o pôr do sol aquelas serenas montanhas azul claras e nunca vendo um único pico. E o sol se pôs, e foi o último de outubro. Na manhã seguinte, Alveric fez uma boa refeição na cabana. Em seguida, pegou seu pesado fardo de provisões, pagou ao anfitrião e partiu. A porta da cabana se abria para o oeste,
e o velho levou cordialmente até a porta com bênçãos e despedidas, mas não contornou a casa para vê-lo indo para o leste. Ele não falaria dessa jornada. Era como se para ele houvesse apenas 3 pontos cardeais na bússola. O forte sol outonal ainda não estava alto quando Alveric saiu dos campos que conhecemos para a terra que Elflan havia deixado e da qual nada se aproximava, com a grande sacola sobre o ombro e a espada na lateral. As árvores férteis da memória que ele vira estavam todas murchas agora, e as velhas canções e vozes que assombraram aquela terra agora estavam fracas como suspiros, e parecia haver menos delas, como se alguma já tivesse morrido ou tivessem voltado com dificuldade para Elflan. Durante todo o dia, Alveric viajou com o vigor que aguarda no início das jornadas, e isso o ajudou, embora estivesse sobrecarregado com tantas provisões e um grande cobertor que usava como uma capa pesada sobre os ombros. Além disso, carregava um pacote de lenha e uma vara na mão direita. Ele era uma figura disparatada com sua vara, sua sacola e sua espada, mas seguia uma ideia, uma inspiração, uma esperança, e assim compartilhava algo da estranheza que tem todos os homens que fazem isso. Parando ao meio-dia para comer e descansar, continuou devagar e caminhou até o entardecer. Mesmo assim, não descansou como pretendia, pois, quando o crepúsculo caía e se estendia pesado ao longo do céu oriental, ele se levantava continuamente do descanso e ia um pouco mais longe para ver se não podia ser aquele crepúsculo denso e profundo que formava a fronteira dos campos que conhecemos, afastando-os de Elflan. Mas era sempre o crepúsculo terrestre, até que as estrelas apareciam, e eram todas as estrelas familiares que olham para a terra. Assim, ele se deitou no meio daquelas pedras pontiagudas e sem musgo, comeu pão e queijo e bebeu água, e, quando o frio da noite começou a chegar sobre a planície, acendeu uma pequena fogueira com seu pacote escasso de lenha e deitou-se perto dela com a capa e o cobertor ao redor. E, antes que as brasas ficassem pretas, caiu em um sono profundo. A aurora chegou sem nenhum som de pássaro ou sussurro de folhas ou gramados. A aurora chegou em silêncio e fria, e nada naquela planície dava boas-vindas à luz. Se a escuridão permanecesse eternamente sobre aquelas rochas angulosas seria melhor, pensou Alveric, ao ver suas companheiras disformes reluzindo de um jeito sombrio. A escuridão era melhor, agora que Elflan se fora. E embora a miséria daquele lugar desencantado tivesse entrado em seu espírito com o frio da aurora, ainda assim sua esperança ardente continuava a cintilar e lhe dava pouco tempo para comer ao lado do círculo preto e frio de sua fogueira solitária, antes que ela o apressasse em direção ao leste sobre as rochas. E durante toda a manhã ele viajou sem o companheirismo de uma folha de grama. Os pássaros dourados que vira antes tinham fugido havia muito tempo para Elflan, e os pássaros dos nossos campos e todos os seres vivos que conhecemos evitavam todo esse deserto vazio. Alveric viajou sozinho como um homem que recorre à memória para revisitar cenas lembradas, e em vez de cenas lembradas, estava em um lugar de onde toda magia tinha desaparecido. Ele viajou um pouco mais leve do que no dia anterior, mas ficou mais cansado, pois agora sentia com mais peso a fadiga do dia anterior. Descansou por muito tempo no meio do dia e depois continuou. As miríades de rochas se estendiam e entalhavam levemente o horizonte, e pelo dia inteiro não houve nenhum vislumbre das montanhas azul claras. Naquele fim de tarde, com um suprimento cada vez menor de lenha, Alveric fez outra fogueira. A pequena chama subindo sozinha naquele deserto parecia de alguma forma revelar sua monstruosa solidão. Ele se sentou ao lado da fogueira e pensou em Lirazel e não desistiu da esperança, embora um olhar para aquelas rochas o tivesse alertado para não ter esperança, pois algo em sua aparência caótica partilhava da planície que as alimentava, e elas sugeriam que era infinita. Capítulo 13. A reticência do correeiro. Demorou muitos dias para Alveric aprender com a monotonia das rochas que a jornada de um dia era igual à de outro, e que mesmo em inúmeras jornadas não haveria nenhuma mudança nos horizontes acidentados, que eram tristemente semelhantes aos que tinham substituído e nunca davam vista para as montanhas azul claras. Ele tinha seguido, enquanto suas provisões para 15 dias se tornavam cada vez mais leves, por 10 dias sobre as rochas. Agora já estava anoitecendo, e Alveric finalmente entendeu que, se viajasse mais e não visse os picos das montanhas élficas, ia passar fome. Assim, ele jantou com moderação na escuridão, seu feixe de lenha já esgotado havia muito tempo, e abandonou a esperança que o conduzira. E, assim que surgiu alguma luz para lhe mostrar onde estava o leste, ele comeu um pouco do que tinha poupado do jantar e começou sua longa caminhada de volta para os campos dos homens, sobre rochas que pareciam ainda mais duras porque ele estava de costas para Elflan. Durante todo o dia, comeu e bebeu pouco, e ao cair da noite ainda tinha provisões completas para mais 4 dias. Se tinha que voltar para trás, ele esperava viajar mais rápido durante esses últimos dias, porque viajaria mais leve.
Não tinha pensado no poder daquelas rochas monótonas de cansar e de deprimir com sua desolação quando a esperança que de alguma forma iluminava sua crueldade tinha desaparecido. Ele pensara pouco em voltar, até a 10ª noite chegar e nada das montanhas azul claras, e de repente analisou suas provisões. E toda a monotonia de sua jornada de volta para casa foi interrompida apenas por temores ocasionais de que ele não conseguisse chegar aos campos que conhecemos. As miríades de rochas eram maiores e mais grossas que lápides e não eram modeladas com tanto cuidado, mas o deserto tinha a aparência de um cemitério que se estendia por todo o mundo com pedras sem entalhe sobre cabeças sem nome. Gelado pelas noites amargas, guiado pelos ocasos escaldantes, ele continuou pelas brumas da manhã, pelos meios-dias vazios e pelos cansativos fins de tarde sem pássaros. Mais de uma semana se passou desde que ele mudou de direção, e a água tinha acabado, e ele continuava não vendo nenhum sinal dos campos que conhecemos nem de algo mais familiar do que as rochas das quais parecia se lembrar e que o teriam desviado para o norte, para o sul ou para o leste, não fosse o sol vermelho de novembro que ele seguia e, às vezes, uma estrela amiga. E então, finalmente, quando a escuridão caiu, tingindo de preto a massa rochosa, apareceu a oeste por sobre as rochas, pálida no início em contraste com os resquícios do pôr do sol, mas cada vez mais alaranjada, uma janela sob uma das empenas do homem. Alveric levantou-se e caminhou em sua direção, até que as pedras na escuridão e o cansaço dominaram e ele se deitou e dormiu, e a pequena janela amarela brilhou em seus sonhos e criou formas de esperança tão lindas quanto as que vinham de Elfland. A casa que ele viu de manhã quando acordou parecia impossível de ser aquela cuja minúscula luz estava carregada de esperança e auxílio para ele na solidão. Agora parecia muito simples e comum. Ele a reconheceu como uma casa não muito distante da do correeiro. Logo chegou a um poço e bebeu. Chegou a um jardim em que uma mulher trabalhava desde cedo, e ela perguntou de onde ele tinha vindo. Do leste, respondeu ele e apontou, e ela não entendeu. E assim ele chegou de novo à cabana onde havia começado, para pedir mais uma vez a hospitalidade do velho que o abrigara 2 vezes. Ele estava em pé na porta quando Alveric chegou, andando cansado, e o recebeu mais uma vez. Ele lhe deu leite e depois comida. E Alveric comeu, e depois descansou o dia todo, só falou quando o entardecer chegou. Mas, depois de comer e descansar e de estar novamente à mesa, e agora que o jantar estava diante dele e havia luz e calor, sentiu de repente a necessidade da fala humana. E contou a história daquela grande jornada sobre a terra onde cessavam as coisas dos homens e onde não havia pássaros nem pequenos animais nem mesmo flores, uma crônica da desolação. E o velho ouviu as palavras vívidas e não disse nada, fazendo alguns comentários apenas quando Alveric falava dos campos que conhecemos. Ele ouviu com cortesia, mas não disse uma palavra sobre a terra de onde Elfland tinha desaparecido. De fato, era como se toda a terra leste fosse uma ilusão e como se Alveric tivesse sido recuperado dali ou despertado de um sonho e agora estivesse entre as coisas razoavelmente cotidianas e não houvesse nada a dizer sobre as coisas do sonho. Certamente o velho nunca diria uma palavra em reconhecimento a Elfland ou a qualquer coisa 70 metros a leste da porta de sua cabana. Então Alveric foi para a cama e o velho ficou sentado sozinho até o fogo diminuir, pensando no que ouvirá e balançando a cabeça. E todo o dia seguinte Alveric descansou ali ou caminhou pelo jardim do velho, fustigado pelo outono, e às vezes tentava falar de novo com o anfitrião sobre sua grande jornada pela terra desolada, mas não obtinha dele nenhuma admissão de que essas terras existissem, sempre evitando o assunto, como se falar dessas terras pudesse trazê-las para perto. E Alveric ponderou sobre as diversas razões para isso. Será que o velho tinha estado em Elfland na juventude e visto alguma coisa que temia muito, talvez escapando por pouco da morte ou de um amor duradouro? Será que Elfland era um mistério grande demais para ser incomodado por vozes humanas? Será que as pessoas que moravam lá na beira do nosso mundo conheciam bem a beleza sobrenatural de todas as glórias de Elfland e temiam que até falar delas pudesse ser uma isca para atraí-las para onde sua determinação talvez, só talvez, as impedisse? Ou será que uma palavra dita sobre a terra mágica poderia aproximá-la, para transformar os campos que conhecemos em fantásticos e élficos? Alveric não tinha resposta para nenhuma dessas ponderações. E, no entanto, Alveric descansou mais um dia e depois disso se preparou para voltar a Er. Ele partiu de manhã, e seu anfitrião o acompanhou até a porta, dizendo adeus e falando de sua jornada para casa e dos assuntos de Er, que alimentavam as fofocas em muitas terras agrícolas. E grande era o contraste entre a aprovação que o bom homem demonstrava pelos campos que conhecemos, por onde Alveric viajava agora, e sua desaprovação pelas outras terras para as quais as esperanças de Alveric ainda se voltavam. E eles se separaram, e as despedidas do velho emudeceram, e ele voltou para dentro de casa,
esfregando as mãos com satisfação enquanto caminhava lentamente, pois estava feliz em ver alguém que tinha olhado para as terras fantásticas se voltar agora para uma jornada pelos campos que conhecemos. Nesses campos, a geada estava dominando, e Alveric andava sobre a relva cinza e respirava o ar puro e limpo, pensando pouco em sua casa ou em seu filho, mas planejando como ainda poderia chegar a Elfland, pois pensava que mais ao norte poderia haver um caminho, contornando talvez por trás das montanhas azul claras. O fato de Elfland ter desaparecido para longe demais para ele alcançá-la parecia desesperadamente óbvio, mas ele mal acreditava que ela tivesse percorrido toda a fronteira do crepúsculo, onde Elfland toca na terra até onde o poeta cantou. Mais ao norte, ele poderia encontrar a fronteira, imóvel, jazendo sonolenta ao crepúsculo, e chegar às montanhas azul claras e ver sua esposa outra vez. Cheio desses pensamentos, ele percorreu os campos suaves e enevoados. E, cheio de seus sonhos e planos sobre aquela terra fantasmagórica, ele foi à tarde até a floresta que se erguia sobre Er. Entrou na floresta e, embora estivesse profundamente mergulhado em pensamentos distantes dali, logo viu a fumaça de uma fogueira a pouca distância, erguendo-se cinza por entre as escuras raízes de carvalho. Ele a seguiu para ver quem estava ali, e lá encontrou seu filho Isiruonderel aquecendo as mãos no fogo. "Por onde você andou?" perguntou Orion assim que o viu. "Em uma jornada", respondeu Alveric. "Ot está caçando", comentou Orion e apontou na direção em que o vento estava espalhando a fumaça. Isiruonderel não disse nada, pois viu mais nos olhos de Alveric do que qualquer pergunta teria tirado da língua dele. Orion mostrou a ele uma pele de cervo na qual estava sentado. Ot atirou nele, disse. Parecia haver uma magia ao redor de toda aquela fogueira de grandes troncos ardendo em silêncio na floresta, sobre o manto descartado do outono que reluzia ali. E não era magia de Elfland nem Isiruonderel a invocara com cetro, era apenas a magia da própria floresta. Alveric ficou ali por um tempo em silêncio, observando o menino e a bruxa perto do fogo na floresta, e entendendo que chegará a hora em que deveria contar a Orion coisas que não estavam claras para ele e que ainda agora o intrigavam. No entanto, não falou delas, mas, dizendo alguma coisa sobre os assuntos de Er, virou-se e caminhou em direção ao castelo, enquanto Isiruonderel e o menino voltaram mais tarde com Ot. Alveric ordenou que servissem o jantar quando chegou ao portão, e comeu sozinho no grande salão que havia no castelo de Er, e durante todo o tempo ficou ponderando as palavras a dizer. E então foi até o quarto ao entardecer e contou ao menino que sua mãe tinha ido para Elfland por algum tempo, para o palácio de seu pai, que só pode ser mencionado em canções. E, sem dar ouvidos a nenhuma palavra de Orion, continuou com a breve história que tinha ido contar e falou que Elfland tinha desaparecido. "Mas isso não pode ser verdade", disse Orion, "pois ouço as trompas de Elfland todos os dias." "Você as ouve?" indagou Alveric. E o menino respondeu, "Eu as ouço tocando ao entardecer." Capítulo 14. A busca pelas montanhas élfica. O inverno desceu sobre Er e tomou conta da floresta, deixando os pequenos galhos rígidos e imóveis. No vale, ele silenciou o córrego, nos campos dos bois a relva ficou quebradiça como pratos de cerâmica, e o hálito dos animais subia como a fumaça dos acampamentos. E Orion continuava indo à floresta sempre que Ot o levava, e às vezes ia com Trell. Quando ele ia com Ot, a floresta era cheia da magia dos animais que Ot caçava, e o esplendor dos grandes veados parecia habitar a melancolia dos vales distantes. Mas, quando ia com Trell, um mistério assombrava a floresta, de modo que não era possível dizer qual criatura poderia aparecer nem o que assombrava e se escondia em cada enorme tronco. Que animais havia na floresta nem Trell sabia dizer. Muitos eram presas para sua astúcia, mas quem poderia saber se eram todos? E, quando o menino se atrasava na floresta, em fins de tarde felizes, sempre ouvia quando o sol descia ardendo, fileira de trompas élficas tocando longe no leste, no frio do crepúsculo, muito distantes e fracas, como o toque da alvorada ouvido em sonhos. Do outro lado da floresta elas soavam, todas aquelas trompas tocando, além das terras baixas, muito além da curva mais distante delas, e ele as conhecia como as trompas de prata de Elfland. Em todos os outros aspectos, ele era humano, e exceto pelo poder de ouvir aquelas trompas de Elfland, cuja música toca apenas 1 metro além da audição humana, e por seu conhecimento do que eram, com exceção dessas duas coisas, ele não passava de uma criança humana. E como as trompas de Elfland sopravam do outro lado da barreira do crepúsculo para serem escutadas por qualquer ouvido nos campos que conhecemos, não consigo entender. No entanto, Tennyson fala delas como se estivessem soprando levemente, mesmo nos nossos campos, e eu acredito que, se aceitarmos tudo que os poetas dizem quando devidamente inspirados, nossos erros serão mínimos. Então,
quer a ciência possa negar ou confirmar, o verso de Tennyson vai me guiar aqui. Naqueles dias, Alveric percorreu de mau humor o vilarejo de Er, com os pensamentos longe dali, e parou em muitas portas, falou e planejou, com os olhos sempre fixos, como parecia, em coisas que ninguém mais podia ver. Ele remoía sobre horizontes distantes e o último, além do qual ficava Elfland. E de casa em casa ele reuniu um pequeno grupo de homens. O sonho de Alveric era encontrar a fronteira mais ao norte, viajar sobre os campos que conhecemos, sempre buscando novos horizontes, até chegar a um lugar no qual Elfland não tivesse desaparecido. A isso ele estava determinado a dedicar seus dias. Quando Lyrazel estava com ele entre os campos que conhecemos, seus pensamentos eram para torná-la mais terrena, mas, agora que ela se fora, os pensamentos de sua mente se tornavam cada dia mais élficos, e o povo começou a olhar de soslaio para sua aparência fantástica. Sonhando sempre com Elfland e com coisas élficas, ele reuniu cavalos e alimentos e fez para seu pequeno bando um estoque tão grande de provisões que aqueles que o viram ficaram intrigados. Muitos homens ele convidou a pertencer àquele grupo curioso, e poucos foram com ele para ocupar os horizontes quando ouviam para onde ele ia. E o primeiro que ele descobriu ser desse grupo era um rapaz que estava apaixonado, e depois um jovem pastor, acostumado a espaços solitários. Em seguida, um que ouviu uma música curiosa que alguém cantou em certo entardecer. Isso fez seus pensamentos se afastarem para terras impossíveis, de modo que ele se contentava em seguir suas ilusões. Certo verão, uma enorme lua cheia brilhara durante toda a noite quente sobre um rapaz enquanto ele estava deitado no feno, e depois disso ele pensou ou viu coisas que disse que a lua lhe mostrava. O que quer que fossem, ninguém mais tinha visto essas coisas em Er. Ele também se juntou ao grupo de Alveric assim que ele pediu. Muitos dias se passaram até Alveric encontrar esses quatro, e não conseguiu encontrar mais ninguém além de um rapaz que era completamente insensato, e ele o levou para cuidar dos cavalos, pois ele entendia bem os cavalos e eles o entendiam, embora nenhum homem ou mulher humano conseguisse entendê-lo, exceto sua mãe, que chorou quando Alveric obteve sua promessa de ir, pois ela disse que ele era o suporte e o apoio para sua idade, e ele sabia que tempestades viriam e quando as andorinhas voariam, e de que cores seriam as flores das sementes que ela plantava em seu jardim, e onde as aranhas construiriam suas teias e as antigas fábulas das moscas. Ela chorou e disse que mais coisas se perderiam com a ida dele do que as pessoas jamais imaginavam em Er. Mas Alveric o levou embora, muitos se vão assim. E certa manhã, 6 cavalos amarrados e com provisões penduradas nas selas aguardavam no portão de Alveric, com 5 homens que deviam vagar com ele até a borda do mundo. Ele tinha se aconselhado com Ziru-Onderel, mas ela disse que nenhuma magia dela tinha poder para enfeitiçar Elfland ou combater a terrível vontade de seu rei. Ele, portanto, recomendou Orion aos seus cuidados, sabendo muito bem que, embora dela fosse apenas uma magia simples ou terrena, ainda assim nenhuma magia que conseguisse atravessar os campos que conhecemos, nem maldição nem runa dirigida contra seu filho, seria capaz de frustrar seu feitiço, e assim confiou na sorte que espera no fim de longas e cansativas jornadas. Com Orion, ele conversou demoradamente, sem saber quanto tempo duraria essa jornada antes de encontrar Elfland de novo, nem com que facilidade ele conseguiria voltar através da fronteira do crepúsculo. Perguntou ao menino o que ele queria da vida. Ser caçador 3, respondeu ele. O que você vai caçar enquanto eu estiver nas colinas? Indagou o pai. Veados, como Ot, disse Orion. Alveric elogiou esse esporte, pois ele próprio o amava. E um dia eu vou seguir por um longo caminho sobre as colinas e caçar coisas estranhas, disse o menino. Que tipo de coisas? Perguntou Alveric. Mas o menino não sabia. O pai sugeriu diferentes tipos de animais. Não, mais estranhos que esses, disse Orion. Mais estranhos até do que ursos. Mas o que serão eles? Perguntou o pai. Coisas mágicas, respondeu o menino. Mas os cavalos se agitaram, inquietos, lá embaixo, no frio, de modo que não havia tempo para mais conversa fiada, e Alveric se despediu da bruxa e do filho e se afastou pensando pouco no futuro, pois tudo era vago demais para pensar. Alveric montou seu cavalo sobre os montes de provisões, e todo o grupo de 6 homens saiu cavalgando. Os aldeões ficaram parados na rua para vê-los partir. Todos conheciam sua curiosa busca, e, depois que todos saudaram Alveric e se despediram do último cavaleiro, um zumbido de conversa se ergueu. E na conversa havia desprezo pela busca de Alveric, e piedade e ridicularização, e às vezes o carinho falava e às vezes o desdém. No entanto, no coração de todos havia inveja, por isso eles zombavam do peregrino solitário daquela aventura estranha, mas seus corações teriam ido com ele.
E lá se foi Alveric do vilarejo de Er com sua companhia de aventureiros atrás de si, um lunático, um louco, um rapaz apaixonado, um pastor e um poeta. E Alveric fez de Van, o jovem pastor, o mestre do acampamento, pois considerou que ele era o mais são entre seus seguidores. Mas houve disputas enquanto eles cavalgavam, antes mesmo de chegarem a montar um acampamento. E Alveric, ouvindo ou sentindo o descontentamento de seus homens, aprendeu que, em uma missão como a dele, não era o mais são, e sim o mais louco que deveria ter autoridade. E assim ele nomeou Nil, o rapaz insensato, como mestre do acampamento. E Nil serviu bem até dias longínquos, e o lunático ficou ao lado de Nil, e todos se contentaram com a nomeação de Nil, e todos honraram a busca de Alveric. E muitos homens em inúmeras terras fazem coisas mais sensatas com menos harmonia. Eles chegaram às terras altas e cavalgaram pelos campos, e cavalgaram até chegar às sebes mais longínquas dos homens e às casas que eles construíram na fronteira, além das quais até seus pensamentos se recusavam a ir. Por essa fileira de casas na fronteira desses campos, 4 ou 5 a cada quilômetro, Alveric seguiu com sua estranha companhia. A cabana do correeiro ficava bem distante ao sul. Agora ele se voltava para o norte para cavalgar pelos fundos das casas, pelos campos através dos quais a barreira do crepúsculo antes se encontrava, até achar um lugar onde Elflan parecia não ter retrocedido até então. Ele explicou isso a seus homens, e os espíritos dominantes, Nil e Zend, o lunático, aplaudiram de imediato, e Thyl, o jovem que sonhava com canções, também disse que o plano era sábio. Ivan foi levado pelo zelo aguçado desses três, e foi igual com Hanok, o apaixonado. E eles não tinham ido muito longe ao longo dos fundos das casas quando o sol vermelho tocou no horizonte, e se apressaram para montar um acampamento com o que restava da luz daquele curto dia de inverno. E Nil disse que eles construiriam um palácio como o dos reis, e a ideia empolgou Zend a trabalhar como 3 homens, e Thyl ajudou com entusiasmo, e eles colocaram estacas e esticaram cobertores em cima delas e fizeram uma parede de gravetos, pois estavam a pouca distância das sebes. Ivan também ajudou com tapumes rústicos e Hanok trabalhou exaustivamente. E, quando terminaram, Nil disse que era um palácio. Alveric entrou e descansou, enquanto eles acendiam uma fogueira do lado de fora. Van preparou uma refeição para todos, algo que fazia todos os dias para si nas terras baixas solitárias, e ninguém poderia ter cuidado melhor dos cavalos que Nil. E, quando o crepúsculo desapareceu, o frio do inverno aumentou, e, no momento em que a primeira estrela brilhou, não parecia haver nada na noite inteira a não ser o frio intenso, mas os homens de Alveric deitaram-se ao lado da fogueira em seus couros e peles e dormiram, exceto Hanok, o apaixonado. Para Alveric, deitado sobre peles em seu abrigo, observando as brasas vermelhas reluzirem além das formas escuras de seus homens, a missão era bem promissora. Ele iria longe para o norte observando todos os horizontes em busca de algum sinal de Elflan. Atravessaria a fronteira dos campos que conhecemos e sempre estaria perto das provisões. E, se ele não vislumbrasse as montanhas azul claras, prosseguiria até encontrar um campo do qual Elflan não tinha desaparecido e, assim, o contornaria. E Nil, Zend e Thyl tinham jurado a ele naquele entardecer que, antes que se passassem muitos dias, certamente encontrariam Elflan. Com esse pensamento, ele dormiu. Capítulo 15. O refúgio do rei dos elfos. Quando Lirazel foi soprada para longe com as esplêndidas folhas, elas caíram uma dessa dança no ar reluzente e correram sobre os campos por um tempo, depois se reuniram perto das sebes e descansaram. Mas a terra, que puxa todas as coisas para baixo, não tinha força sobre ela, pois a runa do rei de Elflan tinha atravessado suas fronteiras, chamando-a para o seu lar. Então ela cavalgou descuidada no volumoso vento noroeste, olhando em vão para baixo, para os campos que conhecemos, enquanto passava por eles em direção à sua casa. A terra não tinha mais nenhum domínio sobre ela, pois com seu peso, que é como a terra nos segura, se foram todas as suas preocupações terrenas. Ela viu, sem pesar, os velhos campos por onde ela e Alveric caminharam certa vez. Eles passaram, viu as casas dos homens, essas também passaram, e profunda, densa e intensa de tantas cores, ela viu a fronteira de Elflan. A terra lhe lançou um último chamado com muitas vozes, uma criança gritando, gralhas crocitando, o maçante mugido das vacas, um carrinho lento subindo para casa. Ela então chegou à densa barreira do crepúsculo, e todos os sons da terra diminuíram de repente. Ela atravessou e tudo cessou. Como um cavalo cansado caindo morto, nosso vento noroeste desabou na fronteira, pois nenhum vento que vagueia pelos campos que conhecemos sopra em Elflan. E Lirazel inclinou-se lentamente para frente e para baixo, até seus pés estarem de novo no solo mágico de seu lar. Ela viu completamente os picos das montanhas élficas, e escuras sob elas,
a floresta que guardava o trono do rei dos elfos. Sobre a floresta reluziam, mesmo agora, grandes pináculos na manhã élfica, que brilha com esplendor cintilante maior do que nossas auroras mais orvalhadas e nunca desaparece. Sobre a terra élfica, a dama élfica passou com seus pés leves, tocando nos gramados como a bráctea dos cardos os toca quando se aproxima deles e roça suas corolas enquanto um vento lânguido as balança lentamente pelos campos que conhecemos. E todas as coisas élficas e fantásticas, e o aspecto curioso da terra, as flores estranhas e as árvores assombradas, e o presságio sinistro da magia que pairava no ar estavam tão cheios de lembranças do seu lar que ela jogou os braços ao redor do primeiro tronco retorcido, semelhante a um gnomo, e beijou a casca enrugada. E assim ela chegou à floresta encantada, e os pinheiros sinistros que a protegiam, com a era vigilante inclinada por sobre os galhos, curvaram-se para Lirazel quando ela passou. Não havia uma maravilha naquela floresta, nem uma pitada sombria de magia, mas lhe trouxe de volta o passado como se ele mal tivesse acabado. Era apenas, ela sentia, ontem de manhã quando foi embora, e ainda era ontem de manhã. Quando ela atravessou a floresta, os cortes da espada de Alverica ainda estavam frescos e brancos nas árvores. E uma luz começou a brilhar pela floresta, depois piscou em lampejos de cores, e ela sabia que estavam reluzindo pela glória e pelo esplendor das flores que cercavam os gramados de seu pai. Para isso ela voltava, e as leves pegadas que tinha deixado ao sair do palácio de seu pai e ficar perplexa ao ver Alverica ali ainda não tinham desaparecido da grama inclinada, das teias das aranhas e do orvalho. Ali as grandes flores brilhavam intensamente sob a luz élfica, enquanto do outro lado cintilava e reluzia, com o portal pelo qual ela passará ainda aberto para os gramados, o palácio que só pode ser mencionado em canções. Para lá Lirazel voltou. E o rei dos elfos, que ouviu por mágica os passos de seus pés silenciosos, estava diante da porta para encontrá-la. Sua grande barba quase a ocultou quando os dois se abraçaram. Ele sofreu tanto por ela ao longo daquela manhã élfica. Ele tinha ficado perplexo, apesar de sua sabedoria, tinha temido, apesar de todas as suas runas, tinha ansiado por ela como os corações humanos conseguem ansiar, apesar de ele ser de uma linhagem mágica vivendo além dos nossos campos. E agora ela estava em casa de novo, e a manhã élfica iluminou-se por todas as léguas de Elfland com a alegria do velho rei dos elfos, e até um brilho foi visto nas encostas das montanhas élficas. E através do clarão e do brilho da vasta porta eles entraram no palácio mais uma vez. O cavaleiro da guarda do rei dos elfos o saudou com sua espada quando eles passaram, mas não ousou virar a cabeça diante da beleza de Lirazel. Eles voltaram ao salão do trono do rei dos elfos, que é feito de arco-íris e gelo, e o grande rei sentou-se e colocou Lirazel no seu joelho, e uma calma desceu sobre Elfland. E, por muito tempo, durante a interminável manhã élfica, nada perturbou essa calma. Lirazel descansava depois das preocupações da terra. O rei dos elfos ficou sentado ali, mantendo a satisfação profunda no coração. O cavaleiro da guarda permaneceu na saudação, a ponta da espada ainda para baixo. O palácio brilhava e reluzia. Era como uma cena em uma poça profunda além do som de uma cidade, com juncos verdes e peixes cintilantes e uma miríade de conchas minúsculas brilhando no crepúsculo em águas profundas, que nada perturbou durante todo o longo dia de verão. E assim eles descansaram além da tormenta do tempo, e as horas descansaram ao redor, como as pequenas ondas saltitantes de uma catarata descansam quando o gelo acalma o riacho. Os serenos picos azuis das montanhas élficas acima deles pareciam sonhos imutáveis. Então, como o barulho de uma cidade ouvido por entre os pássaros na floresta, como um soluço ouvido entre crianças que estão todas reunidas para se alegrar, como o riso entre um grupo que chora, como um vento penetrante em pomares em meio à floração inicial, como um lobo descendo até as terras baixas onde as ovelhas estão dormindo, surgiu a sensação no humor do rei dos elfos de que alguém estava vindo dos campos da terra em sua direção. Era Alveric com sua espada de ferro de raios, que de alguma forma o velho rei sentia por causa de seu toque de magia. Então o rei dos elfos se levantou, colocou o braço esquerdo ao redor da filha e ergueu o direito para fazer um poderoso encantamento, levantando-se diante de seu trono reluzente que é o centro de Elfland. E, com uma clara ressonância no fundo da garganta, ele entoou um feitiço ritmado, todo feito de palavras que Lirazel nunca tinha ouvido, um encantamento ancestral, chamando Elfland para longe, afastando-a da terra. E as flores maravilhosas ouviram enquanto suas pétalas bebiam da música, e as notas profundas inundaram os gramados, e todo o palácio estremeceu e se agitou com cores mais vivas, e um encantamento atravessou a planície até a fronteira do crepúsculo, e um tremor atravessou a floresta encantada. Ainda assim, o rei dos elfos continuou cantando. As notas sinistras ecoantes agora chegavam às montanhas élficas, e toda a fileira de picos estremeceu como colinas na névoa,
quando o calor do verão sobe das charnecas e dança visivelmente no ar. Tudo em Elfland ouviu, tudo em Elfland obedeceu a esse feitiço. E agora o rei e sua filha se afastaram flutuando, como a fumaça dos nômades flutua sobre o Saara se afastando das barracas de pelo de camelo, como sonhos se afastam flutuando ao amanhecer, como nuvens sobre o pôr do sol, e como o vento com a fumaça, a noite com os sonhos, o calor com o pôr do sol, Elfland inteira flutuou com eles e deixou a planície desolada, a região deserta lúgubre, a terra desencantada. Com a mesma rapidez que o feitiço foi proferido, Elfland obedeceu de repente, de modo que muitas pequenas canções, antigas memórias, jardins ou árvores de flores de maio de anos lembrados foram varridos em sua maior parte pela flutuação e pela elevação de Elfland, oscilando muito lentamente para o leste até que os gramados élficos desapareceram e a barreira do crepúsculo se ergueu sobre eles e os deixou entre as rochas. E para onde Elfland foi, não sei dizer, nem mesmo se seguiu a curva da terra ou se flutuou para além das nossas rochas até o crepúsculo. Havia um encantamento perto dos nossos campos e agora não havia mais. Aonde quer que tivesse ido, era longe. Então o rei dos elfos parou de cantar e tudo estava feito. Tão silenciosamente quanto, em um momento que ninguém pode determinar, as longas camadas sobre o pôr do sol passam de ouro para rosa, ou de um rosa brilhante para uma cor apagada e apática. Elfland inteira deixou as bordas dos campos pelos quais sua magia espreitara durante as longas eras dos homens, e agora estava distante, onde não sei. E o rei dos elfos sentou-se novamente em seu trono de bruma e gelo, no qual havia arco-íris encantados, e colocou Lirazel, sua filha, no joelho de novo, e a calma que seu canto havia quebrado voltou pesada e profundamente sobre Elfland. Pesada e profunda ela caiu nos gramados, pesada e profunda nas flores. Cada folha deslumbrante de grama ainda estava paralisada em sua breve curvatura, como se a natureza em um momento de luto dissesse silêncio no fim repentino do mundo, e as flores sonhavam em sua beleza, imunes ao outono e ao vento. Bem distante da charneca dos Trolls dormia a calma do rei de Elfland, onde a fumaça de suas habitações esquisitas pairava no ar. E, em uma floresta em algum lugar ela acalmava o tremor de miríades de pétalas em rosas, acalmava as poças onde se erguiam os grandes lírios, até que eles e seus reflexos dormissem em um sonho maravilhoso. E lá embaixo das folhagens imóveis das árvores presas por sonhos, sobre a água parada, sonhando com o ar parado, onde as enormes folhas de lírio flutuavam verdes na calma, estava o Troll Lurulu sentado em uma folha. Pois assim nomearam em Elfland o Troll que fora Er. Ele estava sentado ali, contemplando a água com um certo olhar insolente. Contemplou e contemplou e contemplou. Nada se mexia, nada mudava. Tudo estava imóvel, repousando na satisfação profunda do rei. O cavaleiro da guarda levou a espada de volta à bainha e depois ficou parado no seu posto perpétuo como uma armadura cujo dono está morto há séculos. E o rei continuou sentado em silêncio, com a filha no joelho, os olhos azuis imóveis como os picos azul claros que através das amplas janelas brilhavam nas montanhas élficas. E o rei dos elfos não se mexeu, nem mudou, mas se agarrou àquele momento em que tinha encontrado satisfação, e espalhou sua influência por todos os seus domínios, pela honra e pelo bem-estar de Elfland, pois ele tinha o que todo o nosso mundo conturbado, com todas as suas mudanças, busca e tão raramente encontra e deve imediatamente dispensar. Ele tinha encontrado a satisfação e se agarrou a ela. E, naquela calma que se estabeleceu em Elfland, 10 anos se passaram nos campos que conhecemos.